Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Joga Sincero. Eu sou o Edson, desde já vou deixar aquele grande abraço para todos vocês. Ritual padrão, vai lá, deixa esse like maroto do Kakaroto, não seja um cara escroto não de pulpo esgoto. E partiu para esse vídeo. Pessoal, esse é mais um jogo aí que flopou em 2025. Saiu no Game Pass Day One, joguei ele, não curti o game, não gostei. Joguei por 10 horas. E aí a galera faz as listas e diz que o jogo flopou porque não é tão divertido, não era tão ambicioso. Nunca fala a real, sabe? É uma coisa impressionante. Parece que falar de certos assuntos virou um tabu. E aí coisas bestas como tá tendo as discussões aí do David Jones em relação à Nintendo, nossa, toma uma proporção gigantesca. O cara tem que saber a história do Mario cabo a rabo, né? Tem que saber um pouco mais sobre a história, que nem o cara, pô, desculpa aí, tá? Eu não gosto de criticar, mas vou ter que descer a lapada nisso. Se você não viu, depois vai ver essa história. O David Jones, a bancada do Flow Games, estava falando sobre alguns outros jogos, BF6, e acabou citando aí que o Mario não aparecia com frequência em outras plataformas. Isso é praticamente quase raro disso acontecer, não lembro. E aí eles ficaram debatendo e acabaram entrando em algumas divergências. E aí um cara que é um canal conceituadamente melhor e maior que o meu, e eu acredito que o cara tem propriedade para falar, foi lá e se pronunciou, tá? Falou que se a gente deveria ter mais conhecimento de um jogo antigo para poder ter um canal de games. Cara, né? Pô, vai dar meia hora com o relógio parado, né? Sabe por quê, cara? Não tem nada a ver. Por exemplo, vai. Aí eu vou ser nostálgico, vamos supor. Eu posso falar que os jogos de hoje em dia é uma bosta. E aí um criador de conteúdo pode achar maravilhoso hoje. Porque ele está numa idade diferente, ele está consumindo isso, ele está achando maravilhoso, tudo é mais novo para ele, coisas que ele não jogou. Lógico, quando eles voltam, jogam coisas antigas que nós jogamos por remakes e remasters, eles veem o valor das coisas que a gente jogava também. Só que assim, eles não têm obrigação nenhuma, do meu ponto de vista, nenhum criador de conteúdo tem obrigação nenhuma de saber em quais jogos o Mario apareceu em outra plataforma. E o cara exigiu isso. Ele perguntou ao público se era necessário para ter um canal de games. Que nem eu falei, vá dar com o relógio parado. Porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Então eu tenho que saber a data de lançamento do jogo de Atari. Qual foi o primeiro jogo de Atari? Eu tenho que saber sobre o Enduro. Eu tenho que saber sobre o F6. Eu tenho que saber sobre jogos que, nossa, são do tempo de Guaraná com rolha. Para ter um canal de game, não precisa. Lógico que tem que ter um cuidado quando abre o assunto e fala sobre. E tem que ser mais cuidadoso nessa questão. Por exemplo, ele quando errou o nome do Krauser, falou que era o Wesker no Resident Evil Remake 4, foi ridículo. Porque assim, o Dave, ele é um cara velho, acho que ele é um pouquinho mais velho que eu, deve estar já nos 40 já, 39 para 40. Ele tem quase a mesma idade que eu, Dave, então era para ele saber, é emblemático. Não é Tetris, não é Mario, era Resident Evil 4, da geração do PlayStation 2, que provavelmente ele era um adolescente aí e deve ter jogado. Então, pô, essas trocas são bem zoadas. Não vai morrer por causa disso. Longe de mim falar que o David Jones vai morrer porque ele errou o nome. Ali ficou feio. Agora, não saber em qual data, em qual momento o Mario participou de algum jogo em alguma outra plataforma, aí é puxar muito pro antigo. A gente era muito pequeno nessa época, talvez a gente nem tivesse esse videogame, só viu por amigo ou por primo que tinha. E aí vai ficar nessa brincadeira de, não, ele tem que saber mais. Não tem que saber nada não. Desse sentido ele não tem que saber. E aí voltando aqui pro Avowed, cara, para nossa principal, pro nosso principal tema, o Avowed, cara, ele é um jogo que ele
flopou, cara, porque ele é muito diverso. Ele é muito colorex. É homem peixe de cropped, é anão da Embeleze, da Jequiti, é elfa negra, puta, é tudo que é o WoW que tá dentro desse jogo. Não tem um cast de personagem bom. A única coisa que eu posso elogiar das 10 horas que eu joguei foi a gameplay, a evolução do nosso personagem, os poderes, a gameplay eu gostei pra caramba, achei muito bem encaixadinha, não é a melhor coisa do mundo. Algumas histórias que você tá dentro de uma missão e você encontra um personagem lá, é porque eu entrei no túnel, eu tava ali e tal, agora eu não sei o que aconteceu, me ajuda a sair daqui. Tem muita coisinha, nessa parte é 10, tá? Agora a parte de história, uma bosta. Tem um Eludelo lá, uma entidade Eludelo, só isso. Pra terminar de fuder tudo. E pra ferrar o restante da situação do Avowed, é que ele coloca personagens não carismáticos. Parece que a pessoa se enxerga o meio social que ela vive e quer colocar dentro de um jogo. Resumindo, é assim, ó. É como se eu fosse pra Augusta, só visse traveco lá na Augusta, fosse um traveco. E aí eu vou criar um jogo dos travecos. Sabendo que ninguém tá nem aí. Tá nem ligando. Tem gente que nem gosta. Então se eu pego o meu cast de vida, do que eu vejo, de como eu me visto, como eu vejo os outros amigos meus se vestir, amigos, conhecidos, e aí eu quero pôr dentro de um jogo. Quero colocar identidade dentro desses personagens que é do mundo contemporâneo, em vez de ser um jogo de fantasia medieval. Eu coloco um monte de corzinha colorida, florzinha, pé de couve na cara, pra dizer que o personagem ele é uma deidade. Nossa, ele é um ser mitológico. Parecia um unicórnio, né? E não, cara, o jogo acaba se estragando. Se estraga total nesse ponto. Fica totalmente desinteressante. Não sei se algum dia eu vou querer voltar e pelo menos finalizar a história. Eu queria terminar um desses jogos da cultura woke pra eu dizer, pô, foi bom, foi ruim. E não aguento, cara. Tá difícil. Tem o Dragon Age The Veilguard, que eu tenho o meu save. O Dragon Age The Veilguard eu ainda joguei um pouco mais, porque eu sei que tem uma qualidadezinha melhor. Mas esses jogos não agradam, gente. E é por isso que eles flopam. O cara que não curte essas coisas, que não gosta, ele vai olhar pra esse jogo aqui e ele vai descartar sem pensar. Certo? E aí eu vejo pessoas fazer lista, as pessoas ganham a chave desses jogos, elas não falam por que flopa. Amenizam, passam um pano terrível pra empresa pra ganhar uma chavezinha de jogo. Cara, tudo bem. É bacana, você tem um canal, você quer colocar coisas lá. Só que se eu for muito fila da puta mesmo, a não ser alguns outros jogos, tá? Se eu fosse um cara fila da puta, desculpa a palavreada, sabe o que eu ia fazer? Eu ia trazer todos os lançamentos pra vocês. Ia jogar nem que fosse uma horinha de cada. Poderia não zerar nada. E ser um canal, nossa, ele joga tudo. E não jogo. Não consegui terminar nem 15% do que eu tenho. É uma falha terrível minha como canal. E é mais feio ainda se eu vim aqui ganhar uma chave desse jogo e aí depois de 5 meses falar, jogos que ninguém lembra mais. É o Avowed porque não é legal. O gráfico não era bom. Porque a jogabilidade não era inovadora. Porque prometeram um Skyrim e deram o Cruzeiro das Loucas. Não, cara. Ele não é bom porque ele é woke. Ele não vendeu, flopou porque ele é woke. Entendeu? Então não adianta, porque assim, quando um influenciador muito grande ele traz uma opinião mista ou em cima do muro sobre um produto que todo mundo aparentemente detonou, ele contribui para que essas mesmas empresas que erraram continuem errando. Contratem essas mesmas pessoas para se identificar dentro do jogo, tem que colocar a si própria. Vocês já viram como o Hideo Kojima se veste? Cara, ele é engraçado. Ele põe um paletó, uma camisa, uma calça jeans e põe um tênis. Esse é o Hideo Kojima. Você já olhou o design dos personagens do Kojima? Como que são extravagantes e diferenciados, tanto para homem quanto para mulher?
Você vê que a visão que ele tem dele, ele não tem dos personagens. Os personagens sempre são superiores ao seu próprio criador. Que ele não se identifica em nenhum personagem. Ali não vejo nenhum personagem que remeta ao Kojima. Porque ele tá criando, ele tá fazendo coisas. Sabe? Ele não tá se olhando pro espelho e falando, porra, e se eu colocar o Snake, um japonês com um terno e uma camisa, o que a galera vai pensar desse personagem? Capaz de alguns falarem, nossa, o Kojima é gênio, nossa, colocou um cara, né? Tô zoando. Mas, porra, ele não se enxerga dentro dos personagens. É o cara que é LGBT ou que... sei lá, mano, é difícil falar. Aí ele tem que se enxergar nos outros personagens. Pô, um homem peixe de cropped. Então é o que eu digo, galera. A Valve flopou, e digo mais, flopou por conta da cultura woke e nada mais além disso. Depois eu vou trazer mais vídeos de outros jogos que eu tenho aqui na minha cabeça, tá? Eu não vou ficar passando as ceninhas dos jogos, porque eu não tenho todas as gravações que eu fiz, tá? E diga aí nos comentários se você está curtindo o conteúdo, se quer saber mais sobre jogos que floparam em 2025, quer falar de algum jogo, quer que eu traga algum jogo aqui e fale sobre ele, minha opinião. Eu ficarei muito feliz em trazer esse conteúdo para vocês. Grande abraço, seu amigo Jogo Sério, falou, fui, até mais.